Olá, este é o Eco Senado e você vai ver nessa edição um balanço das ações de política ambiental nos primeiros meses do governo Lula. Nossa meta é alcançar o desmatamento zero na Amazônia, a emissão zero de gás de efeito estufa na matriz energética, além de estimular o reaproveitamento de pastagens degradadas. O Brasil não precisa desmatar para manter e ampliar sua estratégica fronteira agrícola. O socorro aos Yanomamis, o combate ao garimpo ilegal na maior terra indígena do planeta. Polícia ambiental em um barco apontando armas para garimpeiros. Policiais armados andando na mata, chamas de queimadas e helicóptero da polícia. No Ideias Verdes, acompanhe o voo teste do avião totalmente elétrico e uma usina solar em meio às montanhas nevadas na Suíça. Em Washington, nos Estados Unidos, o Alice, um avião totalmente elétrico, fez seu primeiro voo teste que durou cerca de 8 minutos a uma altitude de pouco mais de 1 quilômetro. Painéis solares e montanhas. Quase 5.000 painéis solares foram anexados à barragem do Lago Mutsi, na Suíça, ajudando esta nação europeia sem litoral e marcada pelas grandes montanhas a melhorar sua produção de energia verde. Desastres climáticos causam milhares de mortes e centenas de bilhões de dólares em prejuízos. Até que ponto a culpa é do aquecimento global? Geleira derretendo, ventos e cidade alagada. Ano novo, governo novo e uma nova forma de lidar com as questões ambientais. Animação com hexágonos e aerogeradores revelam o título. Eco Senado. Não foi surpresa para ninguém quando o governo Lula Silvio fez questão Guedes. de, desde as primeiras horas de trabalho, traçar uma linha divisória clara em relação ao seu antecessor nas questões ambientais. Combate ao garimpo ilegal e ao desmatamento. Árvores sendo derrubadas e imagem aérea de Madeireira. Nossa meta é alcançar o desmatamento zero na Amazônia, a emissão zero de gás de efeito estufa na matriz energética. Discurso de posse no Congresso Nacional em Além 1º de janeiro de o 2023. reaproveitamento de pastagens degradadas, o Brasil não precisa desmatar para manter e ampliar sua estratégica fronteira agrícola. Não é preciso derrubar nenhuma árvore, é só replantar os 30 milhões de hectares de terra degradadas que a gente vai poder viver sem derrubar madeira, sem fazer queimada e sem precisar invadir os nossos biomas. Incentivaremos, sim, a prosperidade na terra, liberdade e oportunidade de criar, plantar e colher. Continuará sendo nosso objetivo. O que não podemos admitir é que seja uma terra sem lei. Helicóptero do IBAMA e imagem aérea de área de garimpo. Lula trouxe Marina Silva de volta ao cargo de ministra do Meio Ambiente. Imagens TV Brasil. Foto Repetindo uma dobradinha de 20 anos atrás. No pacote de decretos assinados pelo presidente, havia 2 tipos de medidas: a revogação de atos da administração Jair Bolsonaro e a adoção de novas políticas para fortalecer a defesa do ambiente. O que vivemos nesses anos que se passaram foi um completo desrespeito pelo Marina patrimônio Silva, socioambiental ministra do Meio brasileiro. Ambiente e das Mudanças Povos Climáticas. indígenas quilombolas sofreram a invasão de suas terras e territórios. Nossas unidades de conservação foram atacadas por pessoas que se sentiam autorizadas pelo mais alto escalão do governo. Tiroteio em área indígena. Boiadas se passaram no lugar onde deveriam passar apenas políticas de proteção ambiental. Primeiro, nunca houve criação Deputado de Ricardo dificuldade para a Salles, atuação PL São Paulo, de fiscalização ex-ministro do banco. Meio Ambiente Isso foi no uma governo mentira Bolsonaro. que foi sendo disseminada Em entrevista na concedida ao imprensa, canal UOL. em órgãos em geral, criando uma narrativa que nunca aconteceu. Nunca aconteceu uma ordem para não destruição de equipamento, nunca houve uma única operação estruturada pelo corpo técnico do IBAMA que tenha sido impedida de ser realizada. Isso tudo não é verdade. O que houve, sim, uma narrativa para querer dizer
que o governo, através do IBAMA ou do FUNAI ou de quem quer que seja, estava impedindo as fiscalizações. Imagem do Supremo Tribunal Federal. Muitas das medidas anunciadas por Lula já haviam sido julgadas no ano passado pelo Supremo Tribunal Federal, no chamado Pacote Verde. Mais de 13.200 km² de desmatamento. É um conjunto de ações que buscavam anular atos do ex-presidente Bolsonaro na área ambiental. Revogação de um decreto que flexibilizava as leis de combate ao garimpo ilegal, revogação de medidas do governo federal que dificultavam a autuação de crimes ambientais, retomada do plano de ação para a prevenção e controle do desmatamento na Amazônia, reativação dos Fundos Nacional do Meio Ambiente e da Amazônia, revisão do Conselho Nacional do Meio Ambiente, no qual a gestão Bolsonaro reduziu a participação popular e ampliou a influência do governo federal. Na estrutura do governo, também foram anunciadas mudanças importantes. Imagem aérea do Palácio do Congresso. A criação da Diretoria da Amazônia e do Meio Ambiente na Polícia Federal. A criação da Procuradoria Nacional de Defesa do Clima e do Meio Ambiente na Advocacia Geral da União. E a mudança no nome do Ministério, que passou a se chamar do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas, além de passar por uma reestruturação. A ofensiva do governo federal na pauta ambiental não parou por aí. Ela incluiu operações contra madeireiros e garimpeiros ilegais, a prorrogação da presença da Força Nacional na Amazônia e a troca de 21 superintendentes regionais do IBAMA, órgão responsável pela fiscalização ambiental e pela aplicação de multas aos infratores. Mas foi na questão indígena que a troca de comando no governo federal apresentou os resultados mais evidentes. Mulheres indígenas protestam em frente ao Palácio do Congresso. Mulheres indígenas de 93 povos, vindas de 22 estados, participaram da posse da deputada federal Sônia Guajajara como ministra dos povos indígenas. E agora a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, será pela primeira vez presidida por uma mulher dos povos originários, a também deputada federal Joênia Wapichana. Para fechar o pacote, antes de completar 100 dias, o novo governo pretende homologar 13 novas terras indígenas que somam 843 mil hectares. Essas terras já haviam sido demarcadas antes de Jair Bolsonaro assumir a presidência. As novas terras devem ser 5 no Nordeste: Potiguara de Montemor, Chucuru Cariri, Cariri Chocó, Aldeia Velha e Tremembé da Barra do Mundaú. 4 na região Norte: Uneiuxi, Rio Gregório, Arara do Rio Amônia e Acapuri de Cima. 3 na região Sul: Morro dos Cavalos, Todo Imbu e Rio dos Índios. E 1 no Centro-Oeste: Cacique Fontoura. Ainda nessa edição do Ecosenado, o socorro aos Yanomamis na maior terra indígena do país. A Comissão de Meio Ambiente do Senado deve colocar em votação, em suas primeiras reuniões do ano, o projeto do senador Jacques Wagner que regulamenta o estratégico setor dos bioinsumos, aqueles produtos, fórmulas ou processos destinados ao uso da produção agropecuária e nos manejos florestais. O parecer do relator, senador veneziano Vital do Rego, é pela aprovação do projeto. Ele apresentou um texto aperfeiçoando a proposta, que terá decisão terminativa na CMA. 10 milhões de hectares, uma área maior que Portugal. A câmera exibe de perto um indígena com desnutrição. As autoridades sanitárias fizeram o alerta. Centenas de crianças mortas em 4 anos. Milhares desnutridas. A crise humanitária entre os Yanomamis mobilizou governo e sociedade em busca de uma solução que proteja os indígenas e sua terra. Imagem aérea de uma aldeia onde há uma maloca ao centro. Os indígenas fazem um ritual dentro dela. Para ver de perto a situação da população Yanomami, o presidente Lula foi a Roraima com vários ministros, entre eles Sônia Guajajara, dos povos indígenas. E eu saí daqui com um compromisso com os nossos queridos irmãos, que nós vamos dar a eles a dignidade que eles merecem. Crianças indígenas brincam em uma ponte. Na saúde, na educação, na alimentação e no direito de ir e vir,
para fazer as coisas que eles necessitam na cidade. É simplesmente isso que eu vim fazer aqui. A tela exibe o sol se pondo atrás de árvores. Nós vamos levar muito a sério essa história de acabar com qualquer garimpo ilegal. E mesmo que seja uma terra que tem autorização da agência para fazer pesquisa, eles podem fazer pesquisa sem destruir a água, sem destruir a floresta e sem colocar em risco a vida das pessoas que dependem da água para sobreviver. Já está mais do que comprovado que a raiz de toda essa situação é o garimpo. Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas. Pessoas Yanomamis e 20 mil garimpeiros. Imagina, é um cerco ali aos indígenas dentro do próprio território. Lá em Roraima, o presidente Lula conversou diretamente com o governador. Diretamente, e falou: nós vamos juntos acabar com esse garimpo, nós vamos tirar todos os garimpeiros e você tem a responsabilidade de ajudar nisso. O presidente Lula falou diretamente para ele e ele estava ali concordando. O Senado criou uma comissão externa para acompanhar a crise. Imagens TV Brasil. Os senadores da bancada de Roraima lamentaram a situação vivida pelos indígenas, mas também pediram medidas de socorro aos garimpeiros e até o pagamento de um auxílio financeiro. Viemos para ajudar nessa seleção e colocar uma forma Messias de Jesus, apoiar, logicamente, os Yanomamis, mas também dar um apoio Messias para os garimpeiros, porque eles são, sem dúvida nenhuma, brasileiros e eles precisam também do nosso apoio. O garimpeiro que está lá não é bandido, é pai de família, trabalhador. Não somos de maneira nenhuma a favor. Senador Dr. Irã, PP Roraima, e-mail 100.doutorirã@senado.leg.br. Todo respeito. E cá o Brasil, que já acolheu milhares de venezuelanos, onde gastamos na operação acolhida mais de R$1,5 bilhão de reais, precisamos também cuidar dos nossos nacionais. Nós queremos sim que os índios e Yanomamis sejam protegidos. Senador Chico Rodrigues, PSB Roraima, e-mail 100.chicorodrigues@senado.leg.br. A situação dos garimpeiros é dificílima, é uma situação até de desespero. Nós sabemos disso, temos recebido imagens todos os dias, todas as horas. Como é que eles vão fazer para serem evacuados? Nós não podemos esquecer Costa, que a questão PT, principal redes é o sociais, fato de que nós tivemos uma etnia, nós tivemos uma comunidade onde houve, sem dúvida, um processo de absoluta, total e completa omissão, levando à morte de mais de 500 crianças, levando à desnutrição, levando a uma situação que, na visão inclusive de organismos internacionais, se tratou de um genocídio. Então, é importante lembrar que o motivo da operação é para preservar aquilo que a Constituição define, a lei define, e para proteger uma população vulnerável. Imagens Polícia Federal. Em fevereiro, operações da Polícia Federal e do IBAMA nas terras Yanomamis destruíram equipamentos e instalações usados pelos garimpeiros, inclusive um avião e um helicóptero. Em julho do ano passado, 21 instituições federais participaram da operação Guardiões do Bioma, Terras Indígenas, contra o garimpo ilegal. Mas mesmo assim, a atividade continuou crescendo. Nos planos da comissão do Senado estão viagens a Roraima para ouvir a população afetada e as autoridades locais. Vão ser feitas visitas a hospitais, inclusive à Casa de Saúde Indígena. Animação com uma planta nascendo dentro de uma lâmpada. Ideias verdes. Quase 5 mil painéis solares foram anexados à barragem do Lago Mutsi, na Suíça, ajudando essa nação europeia sem litoral e marcada pelas grandes montanhas a melhorar sua produção de energia verde. Uma das vantagens é que no inverno, os painéis produzem até 3 vezes mais eletricidade do que os que ficam em baixas altitudes, já que as montanhas suíças são menos afetadas pelo nevoeiro no inverno. Os 3,3 milhões de quilowatts-hora anuais abastecem 700 casas. Em
Em Washington, nos Estados Unidos, o Alice, um avião totalmente elétrico, fez seu primeiro voo teste que durou cerca de 8 minutos a uma altitude de pouco mais de 1 quilômetro. A iniciativa é de uma startup israelense, a Aviation, que agora pretende desenvolver uma bateria mais potente carregável em 35 minutos para garantir viagens entre 1 e 2 horas de duração. A empresa quer colocar à venda os modelos para passageiros e de carga até 2027. Terminam no dia 22 de março as inscrições para o Prêmio ANA 2023, que escolhe as melhores ideias para cuidar das águas, do saneamento básico e do desenvolvimento sustentável no país. Podem participar governo, empresas, ONGs, escolas, veículos de comunicação e as entidades reguladoras do setor. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo site premio.ana.gov.br, onde você também confere o regulamento. Animação com árvore seca dentro de hexágonos. Título: Indicadores ambientais. Em janeiro desse ano, a extensão combinada do gelo marinho do Ártico e da Antártida foi a mais baixa já registrada para este mês. Os dados foram divulgados pelo Serviço Europeu de Mudanças Climáticas Copérnicos e o Centro Nacional de Dados de Neve e Gelo dos Estados Unidos. A extensão do gelo marinho é um dos indicadores climáticos usados pela Organização Meteorológica Mundial em seus relatórios sobre o estado do clima global. O Serviço Europeu Copérnicos ressaltou que, apesar de preocupante, o resultado de janeiro não significa necessariamente uma tendência e pode ter sido causado por uma variabilidade relacionada ao clima. O Ártico está aquecendo 2 vezes mais rápido que a média global. E esse é um problema realmente muito Habib Jorge Frache Neto, consultor legislativo do Senado na área ambiental. Abastecem rios, né, o gelo das montanhas, e no caso das geleiras mantém digamos assim, a estabilidade do clima no planeta. Quais desastres naturais realmente podem ser atribuídos às mudanças climáticas? Geleira derretendo. Em que situações a natureza é vítima ou autora de um evento que ameaça a segurança humana? 19 de fevereiro de 2023, um domingo de carnaval. O litoral norte de São Paulo é castigado pelo maior volume de chuvas já registrado no país. 683 milímetros caíram em 24 horas. Mais do que o esperado para 2 meses de verão. Bertioga e São Sebastião foram as cidades mais atingidas. Dezenas de pessoas morreram, milhares ficaram desabrigadas. Imagem aérea de casa soterrada pela lama. Os climatologistas não têm dúvida. Trata-se de um desastre relacionado ao aquecimento global, cujas consequências foram amplificadas pela ação e omissão do homem. Já tem estudos, e isso é o que nós chamamos atribuição de causas, feitos em diferentes lugares do mundo, incluindo aqui no Brasil, onde dizem que aquela chuva intensa que gerou um desastre que matou 57 pessoas, por exemplo, em janeiro, em Belo Horizonte, Minas Gerais, teve uma influência humana. Ou seja, não poderia ter acontecido sem a influência humana. Ou seja, aos poucos começam a aparecer já casos, eventos que já são estudados e que dizem a influência humana foi dominante neste caso. No caso do litoral paulista, relatórios técnicos já indicavam há pelo menos 5 anos que milhares de moradias estavam em áreas de risco e deveriam ser removidas. Um temporal é algo extremamente perigoso para casas construídas em encostas de montanhas que foram desmatadas. A gente já tem visto como, se a gente não cuidar dos ecossistemas, Gustavo Manes Gomes, representante do PNUMA no Brasil. Uma enchente, um deslizamento, uma cheia, uma intensidade de chuva não vista naquela zona na história tem causado isto. É certo que a gente, se tiver cuidado a natureza, não ter cortado ou deforestado aquela zona, pode ser que a gente não ter construído em zonas que são vulneráveis à natureza. Mas o que está claro é que todos vamos pagar um preço muito alto se a gente não integra todas estas considerações ambientais na tomada das decisões.
Esses desastres climáticos são, por causa disso, tragédias anunciadas. Prédio desabando em beira-mar. Muitas vezes, nem a ação rápida da Defesa Civil consegue minimizar seus efeitos devastadores. Carros andando em meio à tempestade. A ideia é que com o trabalho do CEMADEM, José Marengo, que foi criado coordenador-geral de pesquisas do CEMADEM, Serra do Rio em janeiro de 2011, o número de vidas perdidas ou propriedades seja o mínimo possível. E digo o mínimo porque é impossível reduzir o número a zero. Talvez porque a população não tem essa percepção de que um desastre, uma chuva intensa gera um desastre que pode matar pessoas. Então, essa é outra parte que CEMADEM também trabalha, é criar essa percepção de risco nas escolas, na população e nos governos, não? Porque não adianta fazer uma previsão, a Defesa Civil evacuar as pessoas e depois alguém vem aí na noite escondido, volta para casa para pegar documento, pegar o gato, o cachorro e termina morrendo como consequência do desastre. Longe de ser uma exceção, o que aconteceu no litoral paulista já está se tornando a regra. O Brasil tem sempre figurado nas listas de países com mais vítimas e maiores prejuízos causados pelos desastres climáticos. Eu penso que o problema que aconteceu em São Sebastião e no litoral norte de São Paulo nos mostrou a necessidade de termos, assim, uma articulação grande entre construção de casas, adequação de casas, encostas, turismo, um trabalho interministerial, intersecretarial, em termos de municípios e estados, a favor de uma segurança muito maior para todas essas pessoas. Um trabalho preventivo nesta área, senador como Magno se faz com Malta, as áreas mais PL, importantes, transporte, saúde, segurança pública. A profilaxia vai garantir, porque nunca vai parar de chover, não é? O mundo, a gente hoje já não sabe mais que dia que é, quando que é verão ou quando que é inverno, não é? É preciso que haja uma visão muito definida nesse sentido, de maneira a trabalhar o preventivo, não é? E educação à população, no sentido de que a população possa cooperar. Um relatório elaborado pela Organização Britânica de Socorro Christian Aid listou os 10 desastres climáticos do ano passado que causaram pelo menos 3 bilhões de dólares em prejuízos. A tela exibe uma cidade alagada. Nesta relação, o furacão Ian vem no topo da lista, após passar pelos Estados Unidos e Cuba. As inundações no Paquistão foram um evento adverso com maior custo humano, 1.500 vidas perdidas. O Brasil aparece nesses dois rankings, em sexto pelas mortes causadas pelas enchentes e em oitavo pelos prejuízos que as secas trouxeram ao país. O Observatório dos Desastres Naturais, iniciativa da Confederação Nacional dos Municípios, confirma que secas e enchentes somadas responderam no ano passado por 56% dos eventos adversos de clima e, em média, cada um deles atingiu diretamente 3.400 pessoas, entre desalojados, desabrigados e vítimas fatais. A conta das vítimas se soma à dos prejuízos financeiros. Só as catástrofes cobertas por seguros somaram 120 bilhões de dólares no ano passado, segundo a Munich Re, maior resseguradora do mundo. Ernest Hauck, que é o geocientista que comanda a divisão ambiental da seguradora alemã, alerta que a mudança climática está tornando a maioria desses eventos mais intensos e mais frequentes. And thirdly, climate change developed with full force. Ernst Hausch, We have seen record temperatures in excess of 40 degrees centigrade in Germany and across many European regions. Also in London, the 40 degrees were exceeded. Climate science, climate attribution science, is telling us that in the future, climate change will lead to more frequent and more intense weather-related events. We, the insurance industry, have to be prepared for such developments. Desastres climáticos, é claro, não são exclusividade do Brasil ou de países tropicais ou pobres.
Em julho de 2001, por exemplo, cidades inteiras na Alemanha foram literalmente levadas pela enxurrada, na maior quantidade de chuva registrada em um século na Europa. Outros países europeus foram afetados, causando no total 200 mortes. The flash flooding events of Germany and neighboring countries, Belgium and the Netherlands, has to be mentioned. Climate attribution science clearly links these flash flood events to global warming, as the probabilities of such events occurring has increased over time. And the physics are very clear. A warmer atmosphere can hold more moisture, resulting in more extreme precipitation. Com temperaturas elevadas e baixa umidade, o risco dos incêndios florestais aumenta radicalmente. Em muitos países, é cada vez mais comum residências entre a periferia das cidades e as áreas florestais, como nas montanhas da Califórnia, por exemplo, onde todos os anos milhares de casas são destruídas pelo fogo. No outro extremo, um estudo publicado na revista científica Nature alerta que mais de 1 milhão de pessoas que vivem a menos de 10 quilômetros de lagos alimentados por geleiras estão sob ameaça por causa do derretimento dessas enormes massas de gelo. A interferência maior é justamente a consequência do aquecimento global. Um aquecimento global maior. José Marengo, coordenador-geral de pesquisas do CEMADEM. Decisões como o Acordo de Paris, de reduzir as emissões de gases de efeito estufa, reduzir o desmatamento para que esse impacto humano no clima seja o menor possível. O clima muda, que não seja tão extremo como para fazer nossa existência e dos ecossistemas que atualmente conhecemos impossível. Ou seja, nós tentamos de nos proteger no nosso tempo de vida. Eventualmente vai mudar? Vai. Não, talvez a gente nem exista como civilização humana, mas a ideia de fazer nosso tempo de vida o mais confortável possível, com medidas de adaptação, então tudo isso vai permitir realmente que a gente continue vivendo como está, com segurança hídrica, alimentar, energética. O EcoSenado fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Se você quiser rever ou compartilhar o nosso programa, é só acessar o site senado.leg.br/tv ou o nosso canal do YouTube. Até a próxima. Os créditos sobem à tela. Enquanto isso, ao fundo, são exibidas diversas imagens do programa.